Fala galera, eu sou Harrison Borges, técnico da HBLED Produções, e no vídeo de hoje vou trazer para vocês como configurar o painel em clone, usando dois displays, usando as duas portas da SandCard ou até mesmo uma única porta com vários painéis clonados. E também no final do vídeo vou explicar para vocês como trabalha a redundância no sistema Lins. E é isso aí então, bora pro vídeo! É isso aí galera, estamos aqui com o LED Studio aberto, vou vir aqui em opção, display configuração. A gente vem aqui na aba Display Connect. Então vamos lá, então eu tenho aqui ó, Display 1, Sender 1, porta U, cabo, o primeiro cabo aqui, porta U. Vou dar um All Reset aqui. Lá eu tenho duas placas de 50%, de 80% 60 pixels, já está aqui 80% 60, então eu vou configurar as duas placas. Placa 1 e placa 2. Eu dou aqui um Compatible Programa, que são placas um pouco antes do LED 7, então elas precisam de fazer o patch pelo LED Studio, então eu deixo marcado aqui. Aí eu venho aqui e dou um Send. Pronto, já configurei as duas primeiras placas na porta 1. Aí agora eu quero configurar na porta 2 o outro painel que é igualzinho. Eu tenho duas opções de fazer. Eu posso vir aqui ó, e dar um All Reset, selecionar a porta 2, que é onde está o cabo que vai para as outras duas placas, e colocar aqui placa 1 e placa 2. Dou um Send, pronto, está lá funcionando a placa. As duas placas iguais no mesmo display. Só salvei na porta 1 uma e na porta 2 outra. Vou dar aqui um No para ela desengonçar lá, para me dar o outro exemplo. Aí eu posso, como eu posso fazer o outro exemplo? Vou dar um reset aqui. Vou voltar na porta 1 e vou deixar a primeira configurada aqui. A primeira placa está configurada aqui. Dou um Yes. Agora o outro exemplo é a gente abrir um outro display. Eu venho aqui ó, em Display QTY. Vou colocar o 2, poderia colocar 3, 4, mas eu vou trabalhar aqui só com dois displays, um para cada placa. Dou aqui um Update Display, QTY, ele vai abrir aqui o segundo display. Eu clico no segundo display, Sender 1, e agora a porta 2. O pixel já está aqui 80% 60, e eu vou adicionar lá duas placas. Clico aqui, primeira placa, segunda placa, e dou o Sender. Pronto, está lá funcionando a nossa segunda placa, o nosso segundo painel com duas placas na nossa segunda porta da nossa única sender. Então aqui eu tenho o display 1 e o display 2. Qual é a vantagem de eu fazer os painéis um no display 1 e um no display 2? A vantagem é que os dois são iguais, só que eu tenho o controle absoluto de um e de outro. Se eu fizer os dois painéis no display 1, funciona, só que ele vai ser exatamente um clone. Então tudo que eu fizer em um vai fazer no outro. Se eu abaixar o brilho de um, vai abaixar o brilho do outro. Se eu abaixar o contraste de um, vai abaixar o contraste de outro. Tudo que eu tiver que fazer em um vai fazer no outro. Então quando eu faço os dois painéis aqui, os dois display, eu tenho o controle total dos dois. Às vezes eu tenho o painel display 2, ele está lá de frente para o sol, o contratante pede para mim dar um brilho a mais nele. Então eu entro lá no brilho, display 2, vai estar lá os dois display. Eu entro no display 2 e aumento o brilho só dele. O outro tá ali na sombra, tá rolando, beleza. Ah, sei lá, o painel display 1 tá virado pro camarote do show, um exemplo. E ele tá com o brilho muito forte, tá incomodando a galera ali que tá muito próxima dele. Eu entro lá no display 1 e abaixo o brilho dele. Então a vantagem de eu fazer os dois displays é que eu tenho controle total sobre os dois. Então aqui, eu vou voltar aqui pro display 1. Então eu tenho aqui, ó, display 1, tá funcionando aqui o primeiro. Vou dar um send aqui, um no, só para ele zerar. Então beleza, ó, então eu tenho aqui o display 1, tá funcionando. Eu vou fazer o que? Dou um All Reset, vou na porta 2. Funciona aqui, ó. Dou mais um send e tá lá funcionando os dois painéis iguais. Só que agora eu só tenho um display. Então se eu quiser mexer no do lado esquerdo ou no do lado direito, eu não consigo. Tudo que eu mexer em um vai mexer no outro. Esse aqui é o exemplo para a gente fazer o painel clonado, porta 1 e porta 2, com display 1 e display 2. Agora nesse exemplo, eu vou fazer esses dois painéis numa única porta.
Só que agora eles vão ser clonados. Eu vou configurar o primeiro painel, tirar o cabo dele, colocar no segundo painel, configurar ele exatamente igual ao primeiro. Aí eu volto o cabo no primeiro e faço um link de um painel para o outro, e o segundo painel vai ser o clone do primeiro. Então aqui eu vou dar aqui um send e um no, só para ele zerar a configuração ali. Vou dar um all reset. Vou configurar aqui o nosso primeiro painel. Porta U, aqui um único cabo. Aí, agora eu vou pedir para a produção tirar o cabo lá do nosso segundo painel, que a gente vai usar um único cabo da porta U somente. Pronto, ele tirou o nosso cabo da porta D e agora ele vai pegar o cabo da porta U e jogar no nosso segundo painel. Com o mesmo cabo que eu configurei o primeiro painel, eu vou configurar o segundo painel. Dei um send aqui. Pronto, está configurado o nosso segundo painel. Agora o que ele vai fazer? Ele vai voltar o cabo na primeira placa e linkar o nosso primeiro painel no nosso segundo painel. O cabo, aqui o cabo, nosso primeiro cabo vai aqui no nosso primeiro painel, cabo porta U. Porta U aqui no nosso primeiro painel. Tá lá funcionando o nosso primeiro painel. Agora vamos linkar o nosso primeiro painel no nosso segundo painel, que já foi configurado igual ao primeiro. Pronto, tá lá funcionando o nosso segundo painel linkado com o nosso primeiro, um clone. Como que funciona? Aqui no sistema Lins, essa identidade aqui, ó, o PET da placa, que a gente colocou na placa, ele fica gravado na placa. No sistema Lins ele fica gravado na placa. Então aqui no nosso primeiro painel eu configurei placa 1, ela é placa 1. Placa 2, placa 2. Aí eu catei o cabo e joguei lá no outro painel e fiz o outro painel. Placa 1 e placa 2. Coloquei o sinal de volta no primeiro, ele passou pela placa 1 e placa 2. Quando ele chegou lá no outro painel, ele identificou de novo placa 1 e placa 2. Isso é um clone, exatamente igual. Quer dizer que aquele segundo painel meu, podemos dizer que ele é um escravo do primeiro. O que acontece no primeiro, acontece nele. Então agora eu vou pedir para a produção catar o cabo aqui do nosso primeiro painel e levar lá no nosso terceiro painel. Que eu vou dar um exemplo aqui para vocês de quantas placas a gente pode ir levando num único cabo em clone. Como aqui a gente não estourou o limite de pixels do painel, a gente pode ir levando. Eu já trabalhei até com 12. Já ouvi gente falar que fez até muito mais. Então pronto, ele colocou o cabo lá na terceira placa. Eu vou dar o send aqui. Pronto, já está funcionando o nosso terceiro painel. Eu vou pedir para ele agora tirar o cabo dela e colocar no nosso último painel ali. No nosso quarto painel do exemplo. Pronto, ele colocou o cabo lá. Vou dar o sender aqui. Pronto, tá lá o nosso último painel configurado também, placa 1 e placa 2. Agora para a gente matar aqui e ver tudo certinho, vou pedir para ele catar o cabo lá da última placa e ligar de volta aqui na primeira. Desculpa. Pronto, ele vai colocar o cabo aqui na primeira, vai funcionar a primeira placa e a segunda placa. Agora a gente vai fazer o link da segunda para a terceira, o nosso terceiro painel. Só fazer o link ali, ela já está configurada 1 e 2. Pronto, já chegou a imagem, agora a gente faz o link para a nossa quarta imagem. É possível a gente fazer vários painéis em linha, todos clonados, todos os painéis iguais, clonados, com um único cabo, porque a configuração no Lins fica salva na placa. Então aqui eu tenho todas essas placas, a primeira e a segunda 1 e 2, o segundo painel representando 1 e 2, o terceiro painel 1 e 2 e o quarto painel 1 e 2. Eles estão clonados. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que numa única porta eu consigo abrir vários painéis iguais. Vamos dar um exemplo aqui, se eu precisasse de abrir esses 4 painéis aqui, um por porta, eu precisaria de 2 sandcards com 4 portas. Aí eu configuraria o primeiro painel sandcard 1 porta U, o segundo painel sandcard 1 porta D, o terceiro painel eu já teria que usar a segunda sandcard e a porta U, e o quarto painel a segunda sandcard e a porta D. Então quer dizer, aqui eu economizei
uma Sendcard e 3 portas RJ. Eu estou usando uma única porta. A desvantagem dessa configuração, em partes, é que o painel está sincado, clonado, né, linkado um painel no outro. Então quer dizer, se o primeiro painel que recebe o cabo U parar, o segundo vai parar, o terceiro vai parar e o quarto vai parar. Porque eles são escravos do primeiro. Se o segundo parar, o terceiro para e o quarto para. Em partes. Porque também eu consigo fazer a configuração da redundância. Como eu tenho duas portas aqui, eu posso usar a porta U para fazer todos funcionar em clone, como foi feito aqui no exemplo, e usar a porta D lá no último painel e trazer o sinal de volta em redundância. Então agora, galera, eu vou pedir aqui para a produção pegar o nosso cabo que está aqui na nossa porta D, que a gente fez o exemplo lá no início do vídeo com os dois displays. Vou pedir para ele colocar lá no nosso último painel, no nosso quarto painel. Agora eu vou explicar para vocês a questão da redundância. Então vamos lá, a gente fez o primeiro painel, clonou o segundo, o terceiro e o quarto. O segundo, o terceiro e o quarto é escravo do primeiro. Se acontecer de parar um cabo lá no segundo painel, o terceiro e o quarto vai parar. Só que agora com o sinal da porta D aqui alimentando o nosso último painel, o que aconteceu? Eu realimentei o sinal inteiro voltando. Então eu vou pedir para a produção ir lá e tirar o cabo lá do nosso segundo painel para o terceiro. Vamos supor lá que parou um cabo, deu uma ventania e escapou um cabo. Pronto, ele tirou o cabo. Mostra a ponta do cabo aqui pra gente, produção. Olha lá, ele tirou o cabo não está mais lá. O que acontece? A minha configuração que eu fiz aqui da porta U está funcionando o primeiro painel, está linkado o segundo. Do segundo para o terceiro não está linkado. Só que a porta D está mandando o sinal para o painel 4, que está já configurado 1 e 2, igual está aqui que a gente fez lá no começo do vídeo. E o painel 4 está alimentando o sinal para o painel 3, que também já foi configurado, a configuração está salva lá na placa. Só acontece de parar se o sinal parar mais de um sinal. Eu vou pedir para a produção arrancar o cabo aqui que linka o primeiro painel no segundo painel. Pronto, ele vai retirar o cabo ali, ó. Pronto. O primeiro painel está funcionando porque ele está saindo aqui da porta U, então ele está alimentado. Ele não mandou sinal pro segundo painel, então o segundo painel não está funcionando porque também a configuração, né, a redundância do sinal que está vindo da porta D passa pelo último painel, o nosso quarto painel, passa pelo terceiro painel e o terceiro painel também não está alimentando o nosso segundo. Então foi tirado 2 cabos dos painéis, então o nosso segundo painel não está funcionando. Só nesse caso que o painel não vai funcionar, se você perder mais de um sinal. Porque se você perder um sinal, a redundância está lá, tanto indo quanto voltando para alimentar o painel. Vou pedir para a produção voltar um cabo lá agora, tanto faz se for do terceiro para o segundo ou do primeiro para o segundo, só para a gente acabar de matar essa dúvida. Olha lá, ele vai alimentar o nosso terceiro painel voltando na redundância para o nosso segundo painel. Tá lá, o nosso segundo painel está funcionando e ainda assim falta o cabo do primeiro painel para o segundo. Então, o nosso primeiro painel está configurado aqui na porta U, está chegando. Como o cabo ali foi tirado, estragou, deu problema no meio do evento, ele não está alimentando o segundo, mas a redundância aqui da nossa porta D, que entra no nosso último painel, ela está estabilizando o sinal voltando no painel. Esse é a redundância no sistema Lins. Esse foi o vídeo ensinando a configurar o painel com 1 e 2 display, porta U e porta D, e configurar mais de um painel na única porta U com um único cabo, vários painéis clonados e no final aí essa dica da redundância do Lins. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então vocês deixem aí nos comentários
Se vocês tiverem alguma dúvida sobre porta U e porta D, display 1 e display 2, sobre o clone, vocês podem deixar aí no comentário. Se esse vídeo ajudou a você e você sabe de alguém que precisa desse tipo de informação sobre painéis Leans, você compartilha esse vídeo aí pra galera, né? Para chegar no maior número de pessoas possíveis aí, que a gente possa ajudar nesse nosso ramo. Deixa o seu joinha aqui no nosso vídeo. Deixa o seu joinha aí que vai fortalecer bastante o nosso canal. E é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.